Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos nessa noite. Vamos abrir a nossa revista na lição de número 6. Lição de número 6, por gentileza, o avivamento do ministério de Pedro. Avivamento do ministério de Pedro. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, né? É bom ouvir o pastor Valmir falando das coisas de Deus, do reino. Deus abençoe o pastor Valmir, todos os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estamos aí, vamos falar sobre o avivamento do ministério de Pedro, e o nosso texto áureo é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A nossa verdade prática, irmãos, diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Nós estamos então, irmãos, trabalhando, essa temática no nosso primeiro trimestre de 2023, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Semana passada nós ouvimos sobre o avivamento na vida da igreja, e as duas próximas lições, tanto a de hoje como a da próxima semana, vão trazer dois personagens que são extremamente importantes no que diz, no que tange, no que diz respeito à sua vida, e nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a vida do grande apóstolo Pedro. Atos capítulo de número 2, versículo 14 até o versículo de número 24, eu leio primeiro e depois os irmãos subsequentes, e os irmãos, por gentileza, com a Bíblia aberta aí, para em algum momento nós pedimos para os irmãos fazerem algumas leituras. Haja visto, nós vamos usar muito a Bíblia nessa noite, em nome de Jesus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens ambos estão embriagados, como vós pensais, sendo esta terceira hora. Amém, irmãos? Irmãos, então nós vamos ler um pouquinho aí. A narrativa bíblica que lemos é o discurso de Pedro logo após o derramamento do Espírito Santo, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Hoje, irmãos, nós vamos trabalhar então a importância do avivamento, na vida de um crente, e vamos tomar por base o avivamento no ministério de Pedro, o avivamento na vida e ministério de Pedro pelo batismo no Espírito Santo, as mudanças que este avivamento provocaram na vida de Pedro, a continuidade deste avivamento e a necessidade e importância deste avivamento para a igreja odierna ou a igreja dos dias atuais. Irmãos, primeiro nós precisamos lembrar, Pedro antes do Pentecostes. Quem era este pescador que fora chamado por Cristo a largar as redes do seu trabalho, da sua profissão, que era ser pescador, no grande mar da Galileia, e agora o Senhor Jesus faz um convite a ele, para ele deixar de ser pescador de peixe e se tornar pescador de homens. Quem era esse Pedro? Como ele se manifestava? E nós vamos observar aqui quem era Pedro antes de receber o batismo no Espírito Santo. Primeiro, naturalmente impulsivo. Esse Pedro que nós vamos falar hoje, ele era impulsivo, ele agia muito na sua emoção, agia e falava sem pensar. Então, quando nós olhamos esse Pedro aqui, antes de ser marcado pela presença do Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar ele alguém impulsivo, que agia, tomava atitudes e falava, abria a boca sem pensar. Para isso, irmão, nós vamos ler alguns textos da Bíblia
Por gentileza, irmãos, vamos ler Mateus capítulo 14, versículo de número 28. Eu vou pedir para a irmã Sueli abrir para nós aí, Mateus 14, 28. O irmão Jorge, por gentileza, abre Mateus 17, 4. Eu vou pedir para a irmã Tatiane abrir João capítulo 21, versículo 7. Vai lá, irmã Sueli, quem era Pedro? Mateus capítulo 14, versículo 28, por gentileza. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, olha o que Pedro vai fazer, né? Aqui naquele momento, né? Madrugada, eles estão atravessando lá o mar da Galileia e de repente aparece Jesus andando sobre as águas. E aí o que Pedro fala, irmãos? Depois, claro que nós usamos essa mensagem para falar da fé, para falar da coragem de Pedro, mas olha o que Pedro vai dizer olhando para Jesus de madrugada: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá até onde tu está. Irmão, é uma atitude impulsiva, sim ou não? Algum dos irmãos teria coragem de, no momento que está temendo, querer morrer, e ver Jesus para trazer a solução para a sua vida, querer perguntar se era Jesus e querer ainda andar por sobre as águas, irmão? Algum de vocês? Levante a mão por gentileza, eu quero me conhecer. Ninguém, né? Vamos lá, irmão Jorge, por gentileza, Mateus 17, 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha só, irmãos, vamos lá de novo. Pedro, no momento da transfiguração, irmãos, um dos momentos mais lindos e extraordinários que ele pôde vivenciar com Jesus. Foi um momento de glória. Não dá para nós detalharmos aqui nos pontos tudo que a transfiguração representa, mas Pedro olha para Jesus e diz assim: Jesus, faz para nós aqui um tabernáculo aqui para que nós possamos morar. Eu, o Senhor, Moisés e Elias. Olha o pensamento de Pedro, irmão. Como se Jesus não tivesse outras coisas para fazer. Como se Jesus, pastor Rubens, não tivesse um ministério para realizar, para cumprir, uma vida para fazer. Pedro olha e diz: Jesus, está tão bom esse lugar, está tão maravilhoso a tua glória, a tua presença, as visões aqui. Permita-me que eu faça uma casa para morar aqui perpetuamente. Isso era o Pedro impulsivo. Vamos lá, irmã Dagner, por gentileza, João capítulo 21, versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, foi dali tirado e lançou-se ao mar. Olha aqui, irmãos. Jesus ressuscita, aparece, e aí Jesus vai procurar onde é que estavam os corajosos discípulos dele, e os discípulos todos o abandonaram e voltaram para as práticas, né, da sua vida. Parece que havia esquecido tudo aquilo que Jesus havia dito, né? E aí Jesus vai chegar com fome, ele quer comer peixe, ele quer comer pão, ele quer fazer alguma coisa, porque ele está com fome, irmão Jorge. E na minha Bíblia está entre colchetes aqui, né? O que acontece? Jesus chega perto do mar, olha eles, vendo o que acontecia, e de repente, irmão, sabe o que acontece? Jesus vai pedir peixe para os pescadores que estão ali. Pedro está entre eles, e sabe como é que Pedro estava, irmão? Alguém pode me dizer? Isso mesmo, Pedro estava pelado diante de Jesus. E aí, pelado diante de Jesus, Jesus pede para ele: por favor, vai buscar peixe para mim, vai buscar alimento para mim. É esse Pedro aqui que nós estamos vendo, olhando e analisando a sua vida. Primeiramente, ele era impulsivo, falava e agia sem pensar, antes do Pentecostes. Vamos lá, irmãos. Segunda coisa, às vezes esse Pedro, ele era presunçoso,
agindo como se fosse mais inteligente que os outros discípulos. Isso mesmo, esse Pedro achava que era mais inteligente do que os outros discípulos. Vamos ler João capítulo de número 13, o versículo de número 8. Vou pedir para o irmão Edio abrir para nós aí, irmão Edio. João capítulo 13 e o versículo 8. Olha aqui, irmãos, o tão conhecido, a tão bela atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos, né? De demonstrar que aquele que quer ser Senhor, que primeiro sirva, humildade, humilhação, ele era o mestre ali. Aí quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro olha para ele e diz: não, meus pés tu não vai lavar. Presunção, soberba, arrogância. Esse é o Pedro antes de receber batismo com o Espírito Santo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha aqui, Pedro, se eu não me ajoelhar diante de ti e não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, tu não tem comunhão comigo, tu não está ligado comigo. Aí Pedro olha para ele: não, então se assim, não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo todo, porque eu quero ter parte contigo. Aí Jesus olha para ele: não, quem já tomou banho, obviamente que lavou o corpo. Essa é uma atitude de demonstração de serviço ao próximo. Presunçoso esse Pedro, né, irmãos? Vamos lá. Demonstrava um certo egoísmo. Esse Pedro aqui, quem ele era? Ele era interesseiro, buscando sempre algo em troca para o seu bem-estar. Vamos lá, irmão, Mateus capítulo 19 e o versículo 27. Irmã Elisandra, abre para nós e lê aí. Eu estou falando de Pedro, tá, irmãos? O Pedro antes do Pentecostes. Mateus 19, 27, texto muito conhecido da Bíblia. Pode ler para nós. 19, 27. Isso. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Olha aqui, irmãos, o Pedro olhando para Jesus, o homem que andou em cima das águas porque Jesus permitiu, o homem que foi guardado, que foi livre, que foi escolhido, que foi chamado. Ele olha para Jesus e diz assim, de uma forma egoísta, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, olha para cá, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? O que é que vai chegar na nossa conta? O que é que vai chegar na nossa mão? O que é que vai ser entregue na nossa casa por nós abandonarmos tudo e te seguir? Já visto, irmão, como que se abandonar tudo, e quando nós falamos tudo, falamos de tudo aquilo que nos prejudicava, porque agora nós estamos na presença daquele que nos trouxe salvação, nos trouxe libertação, e é bom que a gente diga o nosso nome no livro da vida. Tudo que vier a mim, a tua vida é bônus e glória a Deus. Mas esse Pedro aqui, ele é egoísta, ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: e aí, Jesus, o que nós vamos receber? Irmão, vamos contextualizar isso. E a gente pode trazer um pouco assim, só para dar uma pincelada. Eu não vou entrar nisso porque a gente precisa correr aqui, mas existem muitas pessoas assim no nosso meio hoje em dia. Eles trabalham, irmão Jorge, com a barganha com Deus. Não, Senhor, eu até vou, mas se tu me der. Não, Senhor, eu até assumo algo na tua obra, mas se o Senhor me abençoar com um carro. Não, Senhor, eu até faço, mas eu tenho que receber isso ou aquilo ou aquele outro. São pessoas que estão barganhando com Deus, irmão, e eu preciso falar isso aqui, viu? Deus não se impressiona conosco. Pastor Valmir acabou de dizer, Ele está sendo adorado 24 horas por dia, por toda a eternidade, irmãos. Então, tudo que nós fizermos aqui não impressiona a Deus, viu? Nessa geração aí, de que você é o coitadinho de Deus, é o filho preferido de Deus, é a dondoquinha de Jesus, isso fica na mente de que de fato nós temos que receber alguma coisa de Deus. E aí, irmãos, para que a gente troque em miúdos, para que os irmãos entendam, já recebemos dele tudo que podíamos receber, e o principal, salvação.
salvação eterna e nome escrito no livro da vida. Amém. Eu achei que você podia dar glória a Deus. Ah, eu não estou pregando, mas só para lembrar você, tudo que nós temos é porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Vamos lá, mas não segue, né? Eu não preciso responder o que Jesus falou, né? Jesus olha e diz: olha, nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida é eterna. Esse era Pedro, irmão, sem o poder do Espírito Santo. Vamos lá. Tinha um temperamento sanguíneo, explosivo. Olha aqui o Pedrão. Ficava bravo e nervoso facilmente e agia conforme este temperamento. Irmão, será que não tem uns discípulos de Pedro entre nós aí? Sim ou não? Não respondam. A gente sabe que tem. Vamos lá, João capítulo 18, só na Bíblia, tá, irmãos? Só na Bíblia. João capítulo 18, versículos 10 e 11. Pode ler para nós aí, Lorizane? Pode ler para nós aí, João capítulo 18 e os versículos 10 e 11. Pode falar, pode ler. Então Simão Pedro, que tinha espada, desbanhou-se e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. 11, pode Mas ler. Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Irmãos, mais uma atitude de Pedro. Pedro era bravo, irado, nervoso. Pedro, quando vão prender Jesus no Getsemani, e Jesus está lá se preparando, buscando ao Senhor, vem a comitiva de soldados, e quando vão agarrar Jesus, Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco, né? Nós conhecemos bem essa história. E Jesus olha para ele e diz: bota de volta aí a tua espada na bainha, porque tu vai querer impedir que eu beba o cálice que o Pai preparou para mim. Jesus falando do que ele teria que passar na cruz do Calvário. Então, irmãos, é esse Pedro que se apresenta diante de nós. Um Pedro presunçoso, arrogante, um Pedro explosivo, irado. Olha, irmão, que interessante, viu? Ele já conhecia Jesus, só ainda não tinha sido revestido de poder. Isso acontece em Atos 2. Mas vamos seguir aqui. Naturalmente pretensioso. O que é uma pessoa pretensiosa? É alguém que se julga melhor do que os outros. E Pedro, ele se julgava o mais corajoso dos discípulos. Vamos ler lá, Mateus capítulo 26. William, abre para nós aí, Mateus capítulo 26 e os versículos 31 a 35, só para nós vermos aqui como Pedro era. Mateus capítulo de número 26, abra na sua Bíblia, por gentileza, e os versículos 31 a 35. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que, nessa mesma noite, antes do galo cante 3 vezes me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro era pretensioso, irmão, sim ou não? Jesus diz: olha, hoje vão me entregar, hoje vão pegar isso. Não, ninguém vai botar a mão em ti, todos vão me abandonar. Não, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu irei contigo, eu não vou te deixar. Pedro está olhando e dizendo assim: ó, os outros discípulos podem ser medrosos, os outros discípulos podem não ter a coragem que eu tenho, mas eu, Senhor, vou contigo até o fim. É Jesus, né, irmãos? Que conhece tudo, conhece todos, sabe o primeiro passo que vamos dar daqui, o segundo. Ele olha: ô Pedro, não faz isso, Pedro, não faz isso, porque tu vai me negar, Pedro. Aí olha o que ele diz, irmão. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram: mas
Quem é que apareceu dizendo? Pedro, né? Não, Senhor, eu posso morrer. Quando alguém olhou para Pedro dizendo, mas tu parece com ele, tu tem o mesmo jeito deles. Foi bem ligeirinho para Pedro dizer, não, esse aí eu não conheço, nem sei quem é. Então, irmãos, Pedro em um momento ele é alguém pretensioso, quer demonstrar que é melhor que os outros. Mas logo ali cai tudo isso diante daqueles que queriam prender e matar Jesus. Vamos lá, irmãos, esse aqui é o Pedro antes do batismo do Espírito Santo, como ele era, tá bom? Vamos lá, algumas atitudes contraditórias de Pedro, irmãos, e isso aqui a gente precisa analisar, porque eu estou falando do Pedro antes de receber poder. Às vezes tinha discernimento espiritual, mas noutras ocasiões demonstrava uma falta de entendimento das verdades espirituais. Irmãos, quando a gente começa a estudar a biografia, a história, a vida de Pedro, a gente fica um tanto quanto confuso e é preciso ter critério para interpretar e analisar isso. Porque olha o que acontece. Em alguns momentos Pedro fala coisas extraordinárias. Vamos para a Bíblia? João capítulo 6, versículo 68. O irmão Emanuel, abre para nós aí. João capítulo 6, versículo 68. Abre aí uma Bíblia, por gentileza. Vai anotando se você pode. João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, essa é uma das declarações mais lindas da Bíblia, né? Lembra quando Jesus é abandonado por muitos outros discípulos? Ele está dando um discurso forte, ele está dizendo, está dando um discurso daqueles que murmuravam, daqueles que se levantavam, daqueles que falavam. Aí Pedro vai olhar e vai ver que muitos dos discípulos estão indo embora, e ele disse: duro é este discurso, Senhor, duro. Aí Jesus sabia que muitos murmuravam, e Pedro achou que Jesus ia mudar o discurso, irmãos. Sabe o que Jesus fez? Pedro, tu não quer ir embora também? Vai. Aí Pedro, irmãos, ele diz: não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos seguir mais um texto, que olha, irmão, é algo extraordinário. Mateus capítulo 15, os versículos 10 a 16, abra a Bíblia aí, por gentileza. Mateus capítulo 15. A irmã Néia, lê para nós. Mateus capítulo 15, os versículos 10 a 16. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu-lhes, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixou-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego virar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Versículo 16, irmã. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Vocês estão vendo, irmãos, os momentos de contradição na vida de Pedro? No momento, ele é indagado pelo Senhor Jesus, porque os outros discípulos vão embora num discurso duro. Jesus diz: vai também. Ele chega e diz assim: não, Senhor, eu não, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Muda a situação. Jesus fala de forma simples, clara e objetiva. E aí Pedro olha para o Senhor e diz assim: Senhor, nós não entendemos, explica-nos esta parábola. Jesus, irmão, de uma certa forma, até mesmo indignado, faz uma pergunta: até vós mesmos estáis sem entender? Uma coisa simples, ou seja, antes de
Pedro ser impactado pelo poder do batismo no Espírito Santo, ora ele entende o que Jesus fala, ora ele não compreende o que Jesus explica. E aí, irmãos, são esses momentos contraditórios na vida de Pedro. Mais um, olha que interessante, outras situações. Pedro, irmão, fez 2 grandes confissões de sua fé em Cristo, sendo até elogiado por Jesus em uma dessas confissões. Agora, o que nos chama a atenção é que em um momento ele fala que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, lá em Mateus capítulo 16, ele dá aquela confissão, mas logo em seguida, a Bíblia diz que ele dá lugar para o diabo, irmãos. Ou seja, o Pedro vai do céu ao inferno em questão de segundos. Ele vai de estar lá em cima, no céu, às profundezas do inferno, em questão de segundos. Numa hora Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Beleza, tranquilo. Passa alguns minutos e Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Como assim, irmãos? No momento ele fala inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, e quem está falando aqui é Jesus, e logo depois Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele queria fazer com que Jesus desistisse do plano de ir à cruz do Calvário. Então, irmãos, para que os irmãos entendam, antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, ele oscilava, ele vivia céu e inferno, ele estava no apogeu e daqui a pouco no declínio, porque ele não tinha uma vida plena da presença poderosa do Espírito Santo na sua vida. Vamos lá, seguimos aqui. Para a gente entender, irmãos, que esse Pedro, perante uma fogueira, ele pegou Jesus. E depois, diante de outra fogueira, ele confessou amar Jesus. Olha a confusão mental na cabeça de Pedro. Mas vamos para algumas aplicações práticas aqui, irmãos, só para você anotar aí, irmãos, para depois você ler em casa, para nós não tomarmos o tempo nessa aí das fogueiras. Ele nega Jesus, né? Em Lucas 22, 55 ao 57, mas depois ele confessa a Jesus e diz que o ama em João 21, 9 a 15. Irmãos, vamos aqui só para a gente ter algumas aplicações práticas do primeiro tópico: Pedro antes do batismo do Espírito Santo. Todas essas características e atitudes contraditórias de Pedro eram presentes na vida dele, mesmo ele estando servindo a Cristo. Ouça isso. Isto significa que mesmo depois de aceitar Jesus, nossa natureza carnal não é destruída. É importante lembrar isso, viu, irmãos? Nas águas do batismo, de uma ordenança que Jesus nos deu. O velho homem ali, tipologicamente, tá, gente? Coloca em aspas aí, ele é sepultado, ele morre afogado. Agora, no que diz respeito à verdade que vivemos, o velho Leonardo está aqui ainda, e o que eu preciso fazer diariamente? Matá-lo, negá-lo, sufocá-lo, não alimentá-lo, para quê? Para que ele não venha a fazer aflorar as velhas práticas de um Leonardo dominado pelo pecado, de um João, de uma Maria que vivia escravizado pelo diabo. Então, irmãos, é importante lembrar isso aqui. Como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos e qualidades, mas em tudo ele foi aperfeiçoado por Jesus. Viu, irmãos? Pedro, como João, Maria, José, Pedro, Leonardo, qualquer um, ele tinha qualidades e defeitos. Defeitos e qualidades, mas quando ele deu lugar para o Espírito Santo na vida dele, os defeitos começaram a ficar escondidos e as qualidades começaram a aparecer. Muitos erros são destacados na vida de Pedro, mas era uma pessoa cheia de vontade de viver ao lado de Jesus. E mesmo negando Jesus, foi por ele perdoado. Isso é evidenciado na ressurreição de Jesus. Por mais que Pedro, irmãos, tenha falhado em alguns momentos com Jesus, ele queria de fato ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Olhem para cá, irmãos, para lembrar os irmãos
que existem pessoas que têm as suas falhas, têm os seus problemas, têm as suas debilidades, as suas fraquezas, mas são pessoas que querem servir, adorar e glorificar a Jesus, que constantemente estão lutando contra os pecados, contra a sua própria carne, para que Jesus possa comandar totalmente a sua vida. Irmãos, detalhamos o Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Vamos para o Pedro após o Pentecostes? Vamos lá, Bíblia aberta, por gentileza. Primeira coisa que aconteceu foi a transformação pessoal de Pedro. Irmãos, há um comentário aqui na revista, na nossa revista, e essa está só na do professor, mas eu achei muito interessante e eu quero ler para os irmãos. Olha o que diz: o apóstolo Pedro experimentou uma mudança significativa de caráter, porque permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse a uma experiência espiritual no dia de Pentecostes, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. Então, irmãos, ouça isso. Você não pode viver somente das lembranças do que você já foi, do que você já recebeu. Eu fui uma bênção, eu orei, eu jejuei muito, eu muito li a palavra, eu muito evangelizei, eu muito preguei. Isso, irmão, é belo, constrói a nossa história, mas a vida cristã, ela precisa ser vivida dia após dia. Hoje, você precisa vencer. Você venceu o pecado ontem, e hoje o pecado já está tentado. Você precisa vencer ele hoje, precisa vencer ele amanhã, precisa vencer ele quinta, precisa vencer ele sexta, sábado e até o dia que você partir ou que Jesus buscar a igreja. Por quê? Porque a vida cristã, ela é constante. 1 Coríntios 15, 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, a gente precisa ser constante. Mas vamos lá, a transformação pessoal de Pedro. Lembrando, irmão, quando fala de pessoal, nós estamos falando de uma transformação do caráter de Pedro, daquilo que Pedro é na sua essência como ser humano. Mas vamos lá, Pedro se tornou ousado e corajoso. Pedro se tornou ousado e corajoso. Lembra do homem que negou Jesus por 3 vezes? Por só as mulheres olharem para ele: tu te parece com ele, tu andava com ele, tu é igual a eles. Ele enlouqueceu, fugiu, negou, chorou diante de uma fogueira. Depois que ele foi impactado pelo poder do Espírito, abre aí Atos capítulo 4 e os versículos de 5 a 10. Irmão Douglas, pode ler para nós aí, por gentileza? Atos capítulo 4, versículos de 5 a 10. E aconteceu que no dia seguinte, os governantes, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentescos do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E pondo os no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles, governantes do povo e anciãos de Israel: se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita ao homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Irmãos, rapidamente aqui, vamos abrir um parênteses aqui para mim fazer um comentário aqui. O que é batismo no Espírito Santo? Alguém me fala aí em nome de Jesus, por gentileza? Ninguém sabe o que é batismo do Espírito Santo? Quê? Que, Wesley? Não ouvi. Não. Vamos lá, gente. A gente está numa escola, né? Que é lugar de aprender. Vamos lá. Revestimento de poder. Dons espirituais são outras coisas, irmão Wesley, que a gente pode falar. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Vamos lá. Quando a gente fala de revestimento, nós estamos falando de alguém que já está vestido. Isso aqui é chover no molhado, tá, gente? Mas só para a gente falar, para quem sabe, alguém que não saiba, e é bom que na repetição a gente aprende, tá?
nós estamos nus espiritualmente quando não temos Jesus. Está aqui o nosso professor, pastor Almir. Se tiver alguma coisa errada, o senhor para e explica melhor, tá bom, pastor? Me ajuda aí. Mas vamos lá. O pecado, irmãos, nos tira da presença de Deus. Nós estamos nus espiritualmente. Quando nós aceitamos a Jesus, perdoados são os nossos pecados, Ele nos veste com veste de salvação. E aí a gente fala, né, do sangue que nos purifica, e agora nós já não estamos mais longe dele. Depois de estarmos vestidos, vem com o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento. O que é revestir? É colocar por cima, é colocar além, é pôr uma roupa a mais. Por exemplo, quando muda, né, a temperatura, estou com frio, você está com uma camisa, né, você vai revestir o seu corpo para aquecer, você vai botar algo por cima. Isso é o batismo do Espírito Santo. E para que esse revestimento? Bom, o revestimento, o batismo do Espírito Santo, ele é capacitação para o crente testemunhar de Cristo, viver uma vida santa, desenvolver o fruto do Espírito, onde estão distribuídos, né, aquelas 9 características que está lá em Gálatas 5:22, a partir do 21. Ou seja, quando eu falo de batismo com o Espírito Santo, eu estou falando de revestimento de poder para o crente poder anunciar Cristo com ousadia, para viver uma vida santa, para desenvolver o fruto do Espírito, e aí vai, né? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, temperança, e os 9 ali que estão nesse fruto do Espírito. Agora, gente, ouça isso, é bom sempre lembrar: batismo no Espírito Santo é para quem já foi salvo, é para quem já conhece Cristo, o Evangelho, e para quem já recebeu Cristo no seu coração. Agora ouça isso, por favor. Batismo do Espírito Santo pode vir antes do batismo em águas, tá? Talvez muitos de vocês aqui, quem é que foi batizado antes no Espírito Santo e depois nas águas? A irmã está aqui, a irmã Zenaide, a irmã Terezinha, a irmã Lisane. Por quê? Porque, irmãos, quem é que efetua a salvação no coração do homem? Quem? Oh, gente, isso mesmo. Então, se é o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem do quê? Pecado. Vamos lá, gente. Do pecado, eu vou ficar aqui, irmão. Do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, na repetição: do pecado, da justiça e do juízo. Gente, isso aqui é beabá de evangelho, nós estamos numa escola. Vamos lá, então. Então o Espírito Santo, ele convence o João, que chegou bêbado na igreja, mas ouviu a pregação, chorou, se arrependeu, e ele está dizendo: Jesus, me perdoa dos meus pecados. Ele recebeu o perdão. Quando ele recebe o perdão, ali vem a regeneração, ele é uma nova criatura, ele está salvo. Ouça isso, viu? Se ele confessa a Jesus, o nome dele vai para o livro da vida, é isso que ele pode já receber o batismo do Espírito Santo. Então, irmãos, é extremamente importante que se saiba isso, tá bom? Então, irmãos, aí Pedro está ali, no dia de Pentecoste, Pedro recebe o revestimento de poder. Para quê? Para ter coragem para testemunhar, para poder ter vida santa, para poder proclamar o Evangelho. Aí olha que interessante, o texto que o irmão Douglas leu é uma indagação do Sinédrio, por que Pedro e João curaram um homem que estava na Porta Formosa, coxa há 40 anos. Aí Pedro se levanta, irmãos. Olha que interessante, o Pedro que se acovardou quando perguntaram se ele era discípulo de Jesus, o Pedro que se escondeu quando disseram que é parecido com eles, o Pedro que foi chorar numa fogueira porque tinha negado Jesus antes do batismo. Depois de receber fogo, falar em língua estranha, ele começa a proclamar, e ele se levanta e diz: isso mesmo, é em nome de Jesus o Nazareno que este está caminhando, andando, pulando e saltando, e é neste nome que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou para a glória de Deus. Irmãos, então os irmãos imaginem, olha o que o Espírito Santo faz. Por isso nós estamos constantemente dizendo para você: busque, seja batizado do Espírito Santo, tenha certeza que a sua vida nunca mais será a mesma.
Vamos seguir aqui. Então ele se torna ousado e corajoso. Segundo, ele se tornou um vaso de bênção para os enfermos. Irmão Jesus, lê para nós aí Atos capítulo 5, versículo 15. Olha aí o Pedro agora cheio do Espírito Santo. De sorte que transportado os enfermos para as ruas e cunhas e leitos e em camilhas, para que ao vermos a sombra de Pedro, quando esse passasse, ouvisse alguns deles. Leu 16, irmão Jesus. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Olha isso aqui, irmãos. O Pedro que nega Jesus, o Pedro impulsivo, o Pedro que corta a orelha de mal, o Pedro presunçoso, arrogante, o Pedro que diz que não vai negar, que vai morrer logo. Irmão, depois que esse Pedro recebeu o poder do alto, a Bíblia diz, irmão, que as pessoas iam para perto de onde ele estava, não queriam nem falar com ele, tocar nele, eles só queriam que a sombra dele passasse. Olha, irmão, que coisa extraordinária isso daqui. Pedro era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que os endemoniados, quando colocavam próximo dele, recebiam libertação, os enfermos eram curados. E mais uma vez, irmão, quando alguém está cheio, inflamado pela presença do Espírito Santo, ele tem autoridade, poder e ousadia para orar pelos enfermos e o Senhor curar e trazer restauração. Vamos lá, vamos seguindo. Seu temperamento passou a ser controlado e ele não mais agiu por impulso ou descontrole emocional. Vamos ler aí, irmãos. Vamos olhar para nós aí, Gálatas. Gálatas capítulo 2, vamos lá, carta de Paulo à Galácia do Sul, aos Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, olha só que interessante, Gálatas 2, 11 a 14, pode ler, a senhora não sei, a senhora está olhando isso. Bom, não é assim, ó. Gálatas 2, 11 a 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns dissessem, chegado da parte do Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, olha aqui o que aconteceu. Pedro e Paulo aqui tiveram uma discussão séria. Tanto é, na verdade, que Paulo diz, eu lhe resisti na cara. O que lhe resisti na cara é? Falei cara a cara para ele, ou seja, falei na frente dele. Aconteceu uma situação, é muita coisa para explicar, mas rapidinho, tá, irmão? Só para os irmãos terem noção. Pedro, com os judeus, ele estava tendo um tratamento, e quando ele estava com os gentios, ele agia de outra maneira. Quando Paulo chega diante dele, Paulo não aceita isso. E Paulo vai resistir na cara dele, vai dizer, Pedro, tem alguma coisa errada aí. Algo não está certo. Por que quando os judeus estão aqui, você age assim, quando os gentios estão, você age de outra maneira? A grosso modo, tá, irmãos? E aí ele foi resistido, e a Bíblia diz, irmão, que Paulo 2 vezes resistiu ele na cara. Irmão, se é o Pedro sem o poder do Espírito Santo, já tinha dado uma morte violenta ali. Já tinha dado um problema sério.
Porque só em os soldados chegarem próximo de Jesus, ele já tirou a espada da bainha e cortou a orelha de um, sem eles falarem nada. Imagina Paulo, irmão, que também, né, era outro que teve uma vida transformada pelo Espírito. Irmão, o Paulo ia comer bonito ali no meio daqueles dois ali. Mas agora Pedro não é mais dominado pelo seu impulso, ele não é mais irado. Ele é um homem que, de forma simples e humilde, aceita a repreensão de Paulo, baixa sua cabeça e reconhece o seu erro. Característica de quem é cheio do Espírito Santo, irmão. Porque quem é cheio do Espírito Santo não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa imperfeita que entende que somente Jesus é o homem perfeito. E ele erra, ele falha. Mas da mesma maneira que ele erra, que ele falha, que ele peca, ele reconhece quando está errado. Ele reconhece quando falha com alguém. Ele reconhece quando erra com alguém. Ele foi, irmãos, e a Bíblia diz, você pode continuar a história, ele pediu perdão e disse que morreria. Essa é a característica de quem é cheio do Espírito Santo. Vamos lá, irmãos, mais uma aqui para a gente comentar, para a gente correr aqui, irmãos. Diante de todas as lutas e perseguições, se manteve fiel a Cristo a ponto de, segundo a história, ser crucificado de cabeça para baixo, por não se tornar digno de morrer como Jesus morreu. Há um livro, irmãos, os irmãos gostam de leitura, é o Livro dos Mártires. John Foxe foi quem escreveu esse livro, e ele conta a história que quando a igreja começou a ser perseguida, muitos dos crentes incentivaram Pedro a fugir, porque Pedro naquele momento era um dos grandes líderes, né, pastor? Um dos cabeças da igreja, vamos dizer assim, as grandes lideranças. E mataram Tiago, né? Lembra que mataram Tiago, a espada, Herodes vai lá e mata Tiago. E aí ele achou aquilo legal, vou matar a liderança da igreja, que essa igreja morre. John Foxe conta na história ali dos mártires, que começaram a dizer para Pedro: Pedro, foge, porque se tu morrer, Pedro, tu serás um referencial que nós estamos perdendo. Já perdemos Tiago, e daqui a pouco eles vão atrás de João também. John Foxe conta nesse livro, o Livro dos Mártires, que Pedro vai trocar de cidade para se esconder, para poder, irmãos, para poder ter a sua vida preservada. E diz que quando ele está indo e no portão da cidade, ele vai fugir, sair da cidade, onde ele poderia ser preso e morto facilmente. John Foxe diz que ele tem uma visão, e ele vê Jesus. E Jesus olha para ele, e Jesus está com as mãos e os pés manchados de sangue, e Pedro não falou nada, só entendeu. Ele volta, ele é preso e ele diz: quando vocês forem me matar, por favor, não me matem como meu mestre morreu, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Virem a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Olha a coragem de Pedro, pediu para ser morto, como Jesus foi morto, mas com a cruz de cabeça para baixo, porque agora ele está cheio do poder do Espírito Santo. Irmãos, um crente cheio do poder do Espírito Santo, ou seja, eu já estou encerrando, um crente cheio do poder do Espírito Santo, ele não teme nem a morte, ele não teme nada. Eu não consigo acreditar, irmão, que alguém que tem medo de dormir no escuro está cheio do Espírito Santo. Eu não consigo acreditar que quem tem medo de enfrentar as lutas do dia a dia, por mais que sejam difíceis, está cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do poder do Espírito Santo, você é destemido para ir em direção aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Eu já encerro, irmãos. A transformação no ministério de Pedro tornou-se um pregador ousado e um líder poderoso da igreja primitiva. 2 pregações de Pedro e quase 8.000 almas se renderam a Jesus. Passou a orar de maneira mais eficaz. Atos 10 e 9. Abre para nós aí no Atos 10 e 9. Atos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 10, versículo de número 9. No dia seguinte, indo eles, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro
chegasse para orar, quase a hora sexta. Irmãos, olha mais uma vez aqui a Bíblia falando do Pedro que ora, porque agora o seu ministério tem uma transformação poderosa pelo Espírito Santo. Tornou-se portador para levar ao conhecimento dos gentios sobre a pessoa e batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 10, do versículo 42 ao 41, que você leia a história de Pedro na casa de Cornélio, o grande centurião romano. Vamos lá, irmãos. Um ministério marcado por milagres. Eu estou falando de Pedro após o Pentecostes. Pedro, a cura do coxo em frente ao templo, Atos 3. A ressurreição de Dorcas, Atos 9, do 36 ao 42. A revelação do engano de Ananias e Safira, Atos 5. Irmãos, olha o capítulo 5 ali de Atos, quando Ananias e Safira morrem. Ali é uma demonstração evidente de quem era Pedro cheio do Espírito Santo. Irmãos, vamos colocar o nível de presença do Espírito Santo na vida de Pedro aqui. Se alguém mentisse para Pedro, morria. Dá para imaginar isso aqui, irmãos? Olha o nível de graça, de poder, de plenitude de Deus que esse homem tem. Capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira. Primeiro, vem Ananias e vendemos a propriedade, portanto está aqui. Por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Caiu morto. Irmãos, será que teria crente caindo morto hoje aí? Ia faltar lugar no cemitério, Esse silêncio é ensurdecedor, mas eu amo ele. Sabe quando o pastor pergunta, por que não veio no culto, meu irmão? Aí ficou vendo televisão, não quis vir mesmo por preguiça, Não, pastor, eu recebi visita. Sempre a visita é desculpa, Já tem gente rindo e sentindo Deus falar aqui. Não, pastor, está com dor de cabeça. Não isso, não aquilo. Pastor Valmir deve ter recebido muito, pastor Valmir, dessas desculpas aí, E sabe o que é o pior, irmãos? É que quase sempre a gente sabe quando o camarada está mentindo. Irmãos, a gente sabe que existem pessoas que estão falando a verdade, Mas muitas vezes fala a verdade, irmão. Quem é crente fala a verdade. O que custa falar a verdade? Quem mente é filho do diabo, irmão. Nós não fomos chamados para ser mentirosos. Fala a verdade. Pastor, não deu tempo. Pastor, fui preguiçoso, quis ficar descansando no domingo, que acorda cedo a semana toda. É ou não é melhor falar a verdade, irmão? Sim ou não? Fala a verdade. E a gente, irmão, não está servindo um homem, é bom que se lembre isso. A gente está servindo alguém que conhece a nossa vida, desde o deitar até o levantar. Antes de uma palavra sair da minha boca, ele conhece. Então, irmãos, falemos a verdade, porque corremos o perigo de um dia pegar um homem cheio do Espírito Santo aí, irmão, deitar. Vamos correr? A cura de Enéas. E Pedro é solto da prisão por um anjo 2 vezes, Atos 5, do 17 ao 20, e Atos 12, 3 ao 11. Irmãos, para a gente encerrar, já são 9h10. O verdadeiro avivamento espiritual provoca mudanças no comportamento, mente e atitudes. Irmãos, não adianta dizer que somos avivados se a nossa vida continua a mesma, se nós ainda continuamos sem orar, sem ler Bíblia, sem consagrar, se não há prazer em vir à igreja, se nós tratamos Deus como um ser qualquer, nós tratamos Deus como um humano qualquer. Olha o que foi pregado aqui pelo pastor Valmir, esse Deus é todo poderoso. E nós, quando temos um avivamento na nossa vida, tratamos Deus como Deus deve ser tratado.
como aquele que conduz a nossa vida e é dono de tudo em nós. Quando temos um verdadeiro avivamento, irmãos, esse avivamento provoca mudanças. Então começa a analisar se a tua vida está mudando, se tu é o mesmo crente que terminou 2022 e está agora no segundo mês de 2023. Começa a analisar, e nada melhor do que você mesmo. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de comunhão? Como é que está a minha vida de entrega? Como é que está o meu comprometimento com o reino? Ou vou entrar, eu já estou em 2023 com as mesmas atitudes de 2022, sem compromisso, vida de oração não muda, eu leio a Bíblia e lembro da Bíblia quando eu venho para a igreja, quando alguém me repreende eu não tenho humildade para baixar a cabeça, trato o meu pastor, o meu líder com desrespeito. Irmão, quando nós somos avivar, não acredito, irmão, em crente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas de 3 palavras na boca dele, 4 são palavrões. Não acredito, irmão, em crente que acha que é malandro, que diz que é cheio do Espírito Santo, mas vive passando a perna nos outros, quer dar um jeitinho brasileiro. Não, irmão, aqui não tem jeitinho brasileiro, tem jeitinho de Jesus, porque você foi impactado pelo poder do Espírito Santo, transformado. Eu encerro, irmãos, o avivamento na vida e ministério de Pedro não foi uma bênção só para ele, mas para muitas pessoas que alcançaram salvação, cura e libertação. Só para a gente encerrar e orar, irmãos, quando você tiver uma vida abençoada, não será só você que vai colher os frutos, no meio da tua casa, tua esposa, o teu marido, os teus filhos, no convívio familiar, teus primos, teus tios, teus avós, no convívio social, no teu emprego, na igreja, entre os irmãos, na escola, na faculdade, alguém vai ser impactado porque a tua vida está cheia do poder de Deus. Alguém vai desejar ser como você é, porque você mesmo, com muitos problemas, com muitas lutas, é uma bênção nas mãos de Deus. Ficamos em pé, irmãos, em nome de Jesus, e vamos orar ao Senhor, para, assim como Pedro foi cheio do Espírito Santo, nós também possamos ser cheios do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Bom, Jorge, por gentileza, passe aqui, faça essa oração por todos nós estamos despedidos em nome de Jesus.